Em pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval explicou como a eleição de Lula representou um estelionato eleitoral e falou sobre as forças que agiram no Brasil e no exterior para que essa eleição ocorresse. O senador disse: com Trump e Bolsonaro, o mundo estava seguindo a tendência de ter alguém de direita. Os políticos de direita são melhores gestores, pois já têm empresas, já são bem-sucedidos, então conseguem fazer uma melhor gestão do orçamento, gastando menos, arrecadando mais. O inverso do outro. Lula cria impostos o tempo inteiro. É cara de pau. Ele mentiu tanto na campanha. Vou fazer um projeto de lei sobre estelionato eleitoral. Vamos preparar um projeto de lei falando sobre estelionato eleitoral. O cara que faz promessas e não cumpre 51% do prometido, perde, fica inelegível por 8 anos. O senador explicou: não é possível, a cara de pau é tão grande, ele está para o Brasil. Marcos Duval expôs as ações que levaram à eleição do Lula. O que aconteceu para Lula ser solto? Houve um acordo internacional com o Biden, esquerdista. Ele ficou preocupado de Bolsonaro ficar no confronto. Junto com o STF, não vou dizer todos, mas alguns ministros, começaram a pensar no que fazer para tornar o Lula elegível e concorrer com o Bolsonaro. Pensaram: achamos uma brecha na lei, tinha que ser julgado em tal endereço. Aí construiu-se o início de um golpe de Estado. Foi a primeira vez no mundo que isso aconteceu. Tinha que ser o Brasil. A NASA tinha que vir aqui também, não só para estudar, mas também para aprender. O senador explicou que, com o avanço da direita em outros países, a esquerda brasileira achou que precisava de uma reação ainda maior contra a direita. Ele disse: começaram a perceber, ficamos apreensivos com as eleições na Argentina, quando foi eleito um presidente de direita. Na Europa também. E isso veio crescendo. O pensamento de esquerda, na teoria, é até louvável, dividir o que se tem, etc. Na prática, não funciona. Isso já foi comprovado em todos os países democráticos que tiveram governo de esquerda. Quando houve esse direcionamento e o Trump ganhou ao permanecer elegível, isso caiu na cabeça dos esquerdistas do mundo inteiro. O dia 8 de janeiro foi uma maneira que encontraram para acabar com os patriotas. Deixaram acontecer, maximizaram o problema, prenderam aquele monte de gente. Só o fato de ter colocado mulheres, crianças e idosos no mesmo galpão, o ministro Alexandre de Moraes vai ter de resolver. Uma pena para cada um. Tinha umas 2.000 pessoas. Marcos Duval relatou: enquanto eu estava silenciado nas redes sociais, estava estudando, investigando. Comecei a ter informações da magnitude desse projeto de tomada do poder. Nos Estados Unidos, eu me reuni com parlamentares americanos como o senador Marco Rubio. Tem policiais do FBI que são esquerdistas. Quando Lula tomou posse, começou a convidar comunistas para o Brasil. Americanos de esquerda, o Biden, ficaram revoltados com a traição do Lula. Agora, Biden tem 0 condições de governar. Eu vejo que no Brasil não é o presidente da República que está presidindo, é um ministro do STF, não é o Alexandre de Moraes. Moraes é linha de frente, o outro é o negociador. Os covardes da esquerda, quando perdiam projetos de lei, iam chorando para o STF. O esquema estava montado. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal.
enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O mundo inteiro começou, nós estávamos acompanhando o pessoal do grupo de inteligência no mundo inteiro, dos parlamentos, dos governos, começou a sentir, fazer pesquisa, naquelas pesquisas do Ibope, nada disso não. Começaram a fazer as pesquisas, alguns anos atrás, e começaram a perceber que o mundo estava seguindo, depois de Trump e Bolsonaro, o mundo estava seguindo a tendência de ter alguém de direita. Porque a de direita são melhores gestores, porque já tem empresas, já são bem-sucedidos, então consegue fazer a gestão do orçamento do governo com melhor, gastando menos, arrecadando mais, ao inverso do outro, que ele quer quanto mais... Esse aqui cria impostos o tempo inteiro, bicho. É cara de pau pra caramba. Ele mentiu tanto na campanha. Eu vou fazer um projeto de lei para falar que estelionato eleitoral. Silvia, o pessoal aí do meu gabinete, vamos preparar um projeto de lei falando sobre estelionato eleitoral. O cara que faz promessas e não cumpre, sei lá, 51% do que foi prometido, aí ele perde, fica inelegível durante 8 anos. Porque não é possível, bicho. A cara de pau é tão grande que até a gente aqui fala, pô, pode ser que dê certo. Não, ele tá cagando pro Brasil. Tá cagando. O que aconteceu pro Lula ser solto? Houve um acordo internacional do Biden, esquerdista, preocupado com Bolsonaro de ficar no confronto, e o Brasil é um país estratégico para os Estados Unidos, por questões até na área de defesa. Em outro momento eu falo só sobre isso. Então, eles, junto com a STF,
não vou dizer todos, mas com alguns ministros, eles começaram então a pensar o que fazer para tornar o Lula elegível e concorrer com o Bolsonaro, porque não tinha gente para concorrer com o Bolsonaro. Resumindo, pensaram que poderia ser, então, achamos uma brecha aqui na lei, vamos fazer isso, questão do CPF, tinha que ter sido julgado em tal endereço, tal, o restante ele não vai ser mais acusado por causa da idade dele, mais de 70 anos. E aí construiu o início de um golpe de Estado. Foi a primeira vez no mundo que isso aconteceu. Tinha que ser o Brasil, né? A NASA precisa vir aqui também, não só para estudar, mas para poder prender e mandar para quinto dos infernos. Então, começamos a perceber. Nós ficamos apreensivos nas eleições da Argentina quando foi eleito o presidente de direita. Depois da União Europeia, também lá na Europa foi escolhido um de direita, a Itália, se não me engano, né? Então isso veio caminhando em países, só agora a Inglaterra que talvez seja de centro-esquerda, mas vai tomar na carrateta também. Então isso veio crescendo porque eles foram entendendo que o pensamento na teoria é até louvável, né? Você dividir o que você tem e tal, mas na prática não funciona. Isso já é comprovado em todos os países que são democráticos e tiveram governo de esquerda. Mas a pessoa insiste. Bom, então quando começou esse direcionamento e o Trump ele ganhou de permanecer elegível, aí isso jogou uma bomba para o mundo inteiro e caiu na cabeça de todos os esquerdistas do mundo inteiro, inclusive para o Alexandre de Moraes. Agora vocês vão começar a entender. O dia 8 de janeiro foi uma maneira que eles encontraram também de acabar com os patriotas. Então eles já sabiam o que ia acontecer, deixaram acontecer, maximizaram o problema, fizeram aquelas prisões arbitrárias. Só o fato de ter colocado senhoras, mulheres, homens, crianças no mesmo galpão, o ministro vai pegar uma penalidade por desrespeito aos direitos humanos por cada um que estava ali dentro. Tinham 2.000 pessoas, botar aí no máximo 20 anos para cada um. Então, o que eu já protocolei lá e já está em stand-by, que eu pedi para ficar em stand-by para poder ver se a direita volta. Se não voltasse, eu só ia protocolar e falar para você, protocolei, hein? Ia dar uma falsa esperança para vocês. Então, enquanto eu estava silenciado nas minhas redes sociais, que pode ser que o Alexandre, não sei como ele não tirou minhas redes sociais até agora, desde quando comecei a fazer essa denúncia das eleições. E aí eu vim estudando, vim investigando, cheguei até os Estados Unidos, comecei a investigar o envolvimento do governo americano, do Biden, e aí me reuni com um grupo da direita que trabalha na área de segurança, de inteligência, que também tem um grupo de esquerda lá dentro. E aí eu fui tendo as informações da magnitude desse projeto de tomada de poder. Então, quando o ministro começou a determinar prisões arbitrárias, eu ficava assim, cara, não é possível que nenhum ministro, nenhuma autoridade no Brasil vai fazer alguma coisa. E por que os Estados Unidos estão prostrados? Ano passado eu ficava me questionando o tempo inteiro. E aí, como eu comecei a ir para os Estados Unidos para poder reunir com eles, principalmente com o senador americano Marco Rubio, que pode ser até o vice do Trump, pode ser, eles começaram a me explicar. Falaram, não, Marco, isso tem envolvimento do Biden, tem envolvimento de policiais do FBI, que são esquerdistas, tem não sei o quê. Todo mundo, a galera da esquerda se juntou para que o Brasil fosse eleito um presidente de esquerda. Só que eles tomaram
Porque quando eles tiveram, o Lula tomou posse, o Lula começou a convidar os comunistas para visitar o Brasil. E isso foi uma porrada na cara do Biden. Se deu mal. Foi uma traição, assim, que o americano de esquerda ficou revoltado, puto, com a traição do Lula. E aí largaram de mão. Biden ligou o foda-se, Biden já tá doido. Eu acho que se ele abrir a geladeira e ver uma luz, ele vai achar que já tá morrendo. Então, assim, não sei como é que ele tá andando. Pra mim, eu acho que já morreu e tem alguma coisa mexendo ele lá. Tipo assim, zero condições de governar. Bom, e eu começo a perceber, eu dentro do sistema, eu começo a perceber que o presidente não tá presidindo. E quem está presidindo por trás é uma pessoa do STF, não é o Alexandre. O Alexandre é aquele soldado de linha de frente e o outro é o negociador. E esse outro transitando no Congresso, dizendo o que é para fazer, o que não é para fazer, o que pode, o que não pode. E por isso que começaram a legislar. Por quê? Porque essa galera da esquerda, esses covardes, quando perdiam dentro do Congresso os votos, projetos de lei, iam chorando lá no STF, pedindo dedeira. Me dá dedeira. Então, o esquema já estava montado, todo mundo não queria Bolsonaro, vamos ajudar, vamos dar dedeira aqui para todo mundo sabe quem é, pro DPVAT, né, e tal, e comanda e tal. E as decisões, gente, era cada coisa, você fala assim, meu Deus do céu, não é possível que eles não leram a Constituição. Então, quando teve, aí foi seguindo. Gente, vocês não imaginam o que foi acompanhar aquele debate com os americanos de direita. O debate foi é como se fosse um jogo, uma final de uma etapa do campeonato, uma etapa importantíssima. Ali nós íamos ver se realmente a máquina do governo, mais o presidente Biden, teria mais força, mais argumentos e tal. E quando começou, a gente viu um morto-vivo falando. Eu não sei como ninguém ficou espantado e ver de fato, de frente, de verdade, um morto falando. Nós comemoramos porque ali carimbou para o mundo inteiro, na área de política, de inteligência e tal, que é Trump que vai assumir a cadeira de presidente. Com isso, o esticadinho aqui dos ministros do STF vira o seguinte cena: e agora? Não vamos ter mais respaldo do governo americano, dos amigos alguns, poucos, acho que são 4, acho, do FBI, que ligou para o Paulo Figueiredo, ligou para outros brasileiros, bem que ameaçando, mas quebrando a hierarquia e a questão da instituição FBI, porque não era o FBI que estava ligando, era um agente só para tocar o terror com os brasileiros. Então, quando eles começaram depois daquele debate, eu comecei a sentir um certo movimento de crescimento, de empoderamento da direita e uma covardia assim da galera da esquerda. Aí vai que nessa minha investigação tá o Felipe Martins preso. E aí foi, porque do dia 8 já está pronto, já foi colocado lá e tem, assim, é impossível o tribunal não dar a condenação, impossível. Pode ser que aconteça alguma coisa, que ele morra antes, que ele fuja, quer dizer, mas o tribunal vai dar como condenado, isso é certo, porque eu vi isso lá dentro, tá? Com o material que eu escutei, com o material que eu mostrei. Bom, isso só do material do dia 8. Depois eu levei o meu, porque ele invadiram a minha casa, de um senador da República, quebraram tudo que está escrito na Constituição. Então esse negócio de, em defesa da Constituição, vamos descumprir a Constituição. É inacreditável. Tanto é
que isso gerou uma revolta no mundo inteiro, no mundo político inteiro, o fato de um ministro sozinho determinar a invasão de um gabinete de um senador da República, que um gabinete é inviolável. Vocês não viram aquele senador que tinha dinheiro na cueca tendo o seu gabinete invadido. Então isso chama só para poder destruir a sua imagem, a sua credibilidade, porque naturalmente quando tem busca e apreensão, como teve na casa do presidente, a gente já associa, tipo, então alguma coisa tem. A polícia não ia fazer isso, mas a polícia não fazia isso. Com esse governo e com esse ministro, passou a fazer. Mas passou a fazer não por desejo. Passou a fazer porque se não fizer, vai ser mandado para o quinto dos infernos, um canto do país aí, e vai prejudicar a família, esposa, filhos. Então, assim, o sistema não é fácil.